E aí pessoal, tudo bem? Bruno aqui da Rabiscaria. E hoje eu vim aqui falar o processo de criação do vídeo da Fernanda Ganzaroli com o João Igor. Como eu fiz as imagens dele e quais foram as complicações que eu tive no meio do caminho, até porque eu sou um iniciante ainda no Ibis Paint. Então vocês vão ver que eu cometi um erro bem, assim, que daria para ser muito bem evitado se eu já tivesse prática antes, mas como são meus primeiros contatos, é normal que isso aconteça, tá? Então eu vou te mostrar as imagens que eu fiz e o processo todo de criação delas. Vamos lá? Então, e logo de começo, o que eu fiz? Eu já coloquei a imagem, a cena que eu queria fazer no fundo, para que eu pudesse pegar os traços melhor, de um jeito melhor do João Igor, para poder montar a cena. Ainda vocês vão ver que no futuro eu vou melhorando aos poucos o traço, até porque, como eu falei, eu sou iniciante. Mas eu já consegui pegar uma base dele, fui moldando certinho. E logo após essa parte pronta, eu já comecei a pintura. Primeiro eu já fui soltando a cor base do rosto, do violão, aí depois fui para as sombras. E vocês vão ver que eu vou mudando bastante, né? Principalmente nas sombras, até eu pegar e me sentir feliz com ela e que ele realmente remeteu ao João Igor. Acompanha um pouquinho o processo e eu vou comentando mais coisas no decorrer. Então, depois que eu já fiz todas as sombras, as luzes, aí a nossa ideia inicial era ter um fundo mais, como eu posso colocar, divino. Então, assim, eu fui tentando fazer alguns efeitos, fui pensando no que dava para ser feito. Porém, essa ideia logo caiu por terra, porque a gente achou que ia ficar meio batido e meio estranho. Seria mais legal mesmo mostrar a cena como ela era. Então a gente pegou e eu fiz um cenário, por cima do próprio cenário, mas de um jeito bem estilizado, bem simples, porque o foco não é o cenário, é o vulto que vem atrás e o João na frente. Então você pode ver no decorrer que ele foi totalmente abandonado aquele fundo. Já o cenário, como era noite, eu já usei uma cor mais escura pro fundo, para eu poder conseguir achar a mudança de tom, já aquele tom de cimento mesmo. E assim eu fui colocando a noite, uma neblina, as luzes e o fundo da Ganzaroli. Agora, depois disso, a gente vai para a próxima cena, que foi aí que eu comecei o meu grande erro. Então, como vocês podem ver, eu acabei usando o mesmo projeto para tudo. Pode ver que a imagem é contínua. Eu não finalizei aquele projeto da primeira imagem e já comecei a criar um novo projeto para refazer do zero. Ou para pelo menos usar só a imagem base lá e mudar o que eu queria. Eu simplesmente continuei criando em cima de camada, em cima de camada, em cima de camada, e depois você vai ver que camada é uma coisa complicada, você vai se perder. Ainda mais que eu ainda não tinha nem descoberto como renomear as camadas. Então, eu me perdi bastante depois de um tempo. Pode ver, ó, novamente, em cima de camada, já fui criando ela como essa vampirona, né, poderosa, para poder ficar. Então, eu fui fazendo isso e aos poucos, pode ver que eu vou e volto muitas vezes justamente porque eu me perdi. Aí depois que eu me achava, eu voltava, eu fazia, e assim foi. Só que nesse processo, eu acabei me perdendo bastante. Então, um processo que poderia ter sido muito mais rápido, eu alonguei bastante tempo. Isso é erro de principiante, é questão de, assim, você treinar com a ferramenta, né? No caso agora com o Ibis que eu estou mexendo, treinar com ele, descobrir os processos, como fazer, onde achar também cada função, porque, né, muita coisa eu fui descobrindo enquanto estava fazendo essa imagem. E isso daí faz toda a diferença, né? Você acostumar com o programa, saber onde mexer, e é um processo de descoberta. Eu sou novato em mexer em pintura com tablet, em pintura digital desse estilo. Eu já cheguei a mexer com Photoshop, em mesa digitalizadora, só que ainda assim é muito diferente. Não é a mesma coisa, né? A textura é diferente, o modo que funciona também na hora que você mexe no tablet ou numa mesa digitalizadora é diferente. E isso mexe muito com o traço. Eu sempre fui mais acostumado à arte tradicional, já pintura, ao desenho, à escultura. Mas brincar com um tablet pra mim já é uma coisa bem nova, que eu tô brincando, mas estou gostando bastante. Eu acho que, assim, do primeiro desenho que eu fiz pra esse já veio uma evolução enorme. E a tendência é só
só crescer a evolução, né? Questão de prática, de treino, e a mesma coisa com vocês. Quando vocês quiserem fazer alguma coisa, é treinar, é praticar, é não desanimar quando você vê que não sai do jeito que você quer. É porque hoje eu vejo que tem muita coisa que talvez eu fizesse diferente, mas o resultado final me agradou bastante. Eu vi uma evolução. E isso daí é sempre o principal. Você conseguir achar os focos que você pode melhorar, mas onde você evoluiu também. Eu penso desse jeito, pelo menos. Agora, como vocês veem, ela já tá a parte de demônio já quase pronta, de vampirona poderosa. E, novamente, como eu disse, olha os erros aí. Você vê que é tudo no mesmo projeto. Então é só eu ficar caçando camada por camada e refazendo do jeito que eu queria. E nisso você acaba se perdendo. Pode ver nessa parte final que foi exatamente assim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É mais um desabafo, uma conversa com vocês do que ensinando. Bem, de todo modo, essas são as imagens finais. Só o João Igor. O João Igor é a nossa diva Fernanda Ganzaroli. E a nossa Fernanda Ganzaroli vampirona. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não cometam o mesmo erro que eu. Sempre criam projetos para cada imagem que você for fazer, senão vai virar uma bagunça e vai demorar ainda mais o seu trabalho. E se vocês tiverem algum meme, algum personagem da cultura pop, geek, ou seja lá o que for que vocês querem ver desenhado por mim, deixe aí que a gente vai colocar na listinha para fazer para vocês. E é isso, pessoal. Até mais, então. Obrigado pela conversa. Tchau, tchau.